Tu constantemente sentes falta de motivação para ir atrás daquilo que tu queres ou para fazer as coisas que tu sabes que precisas fazer? Se a tua resposta for sim, provavelmente a tua falta de motivação não é apenas uma preguiça ou uma procrastinação. Talvez seja uma forma de autoproteção. Exatamente isso. Alô, estigão da minha vida, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sonhar Sem Limite Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E a nossa conversa de hoje é sobre falta de motivação. Será que é só uma falta de motivação? Ou será que existem mais camadas por baixo dessa suposta falta de motivação? Se tu ainda não és inscrita aqui no canal, se estiveres no YouTube, ou se ainda não segues o Sonhar Sem Limites Podcast pelo Spotify, faz isso. Faz isso porque isso é uma forma de tu nos dizeres que, esse conteúdo é bom, podem continuar a produzir, eu gosto desse podcast, e também dizeres a essas plataformas que o conteúdo é bom e tu podes entregar para mais pessoas que tenham um perfil parecido com o meu. E essas plataformas vão exatamente fazer isso, vão fazer com que o podcast seja visto por mais pessoas e que alcance mais pessoas. Nós, desse lado, obviamente, para nós é uma métrica extremamente importante que, obviamente, nós valorizamos, nós agradecemos muito e nós nos comprometemos, ok? Se, claro, vocês fizerem a vossa parte, a sempre entregar o nosso melhor conteúdo, a melhor conversa que a gente consegue trazer, os melhores convidados que a gente conseguir trazer e os melhores assuntos até que a gente conseguir trazer. E óbvio, quanto mais vocês nos derem indicação de um assunto que seja mais interessante ou não para vocês, mais eu vou trazer esse assunto cá. E não só isso, tá? E não é só isso. Eu, por mais que a gente saiba como é que a internet funciona e que o conteúdo que por uma pessoa, a pessoa gosta mais ou a pessoa consome mais e isso, a plataforma tende a entregar mais esse conteúdo por uma questão de interesse, ela entende que a pessoa tem interesse nesse tipo de assunto. Eu sou aquela pessoa que o meu foco aqui nesse podcast é o crescimento pessoal e profissional, então todos os assuntos que englobem, que estejam por baixo dessa esfera e que eu veja tanto nas minhas conversas dia a dia, quanto com as pessoas com quem eu trabalho, ou numa outra situação, que seja um assunto que faz sentido trazer para cá e falar, eu vou fazer isso, porque muitas vezes pode até ser um assunto que na prática não tenha interesse nenhum, mas que seja algo que só não tem interesse porque ninguém nunca falou sobre isso ou ninguém nunca trouxe esse assunto à vista, justamente por estar a seguir muito os algoritmos e isso. Mas óbvio que eu sabendo que eu tenho uma audiência, que essa audiência tem certos problemas, certas dificuldades e que ela quer que eu traga certos assuntos, vai obviamente fazer com que eu procure pessoas que a gente possa vir, sentar e conversar muito mais sobre esses determinados assuntos, como é óbvio, ok? Porque eu estou aqui para partilhar convosco aquilo que eu sei, mas eu preciso também ouvir exatamente quais são as vossas dúvidas, as vossas necessidades, por isso é que tanto esse ato de seguir o podcast é importante quanto os comentários e os feedbacks que vocês entregam aqui, tá? Mas agora, bora para a nossa conversa. Eu, constantemente, eu vejo situações ou eu recebo até mensagens, e-mails de mulheres que me dizem que têm falta de motivação, que elas não se sentem motivadas a fazer as coisas na vida dela. E por mais que muitas vezes a falta de motivação ela pareça ser só uma preguicinha, uma desculpa, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe quando a gente está desanimada, desacreditada e sem motivo nenhum para agir. Porque motivação nada mais é do que isso, sabem? Eu gosto muito de separar as palavras e provavelmente já disse isso aqui em outros episódios, que a motivação ela é um motivo que vai gerar uma ação. Se eu estou desacreditada, se eu estou desanimada, qual é o motivo que eu tenho para agir?
qual é o motivo que eu tenho para agir. Inclusive, eu, há uns dias atrás, recebi uma mensagem no meu direct do Instagram de uma mulher que me viu e me conheceu através do Pinterest. Sim, amiga. Se tu estás no Spotify, na descrição tem todos os links das nossas redes, incluindo o Pinterest. E qual foi o meu pensamento quando eu decidi englobar o Pinterest dentro dos nossos canais de comunicação? Eu percebi, quando eu estava em busca de algumas referências para fotos, enfim, para inspiração mesmo, eu muitas vezes pesquiso por mulheres negras, por pessoas negras. Por quê? Porque, caso não tenham reparado, eu sou uma mulher negra. Então, quanto mais eu conseguir, óbvio, não é? Eu consigo tirar inspirações de outros lugares, óbvio que eu consigo tirar inspirações de outros lugares, mas quanto mais eu conseguir ter uma identificação com a pessoa em algum nível, melhor é para mim. E eu percebi que não tínhamos assim tantas. Hoje já começamos a ter mais, mas ainda assim, ou elas têm o cabelo cacheado, ou isso, ou aquilo. Então, a questão de ter o cabelo crespo e que não dá necessariamente para fazer certos tipos de penteados que apareciam e isso tudo, era algo que a mim me incomodava. Então eu pensei, ok, bora começar a utilizar o Pinterest também como um canal de comunicação. Óbvio, não é o nosso canal de comunicação principal, e até porque ele tem um outro objetivo. Aliás, todos os nossos canais têm um objetivo diferente. Mas é um canal que a gente quer utilizar. E óbvio que dentro do nosso ecossistema ele está a funcionar. E ela chegou para mim no Instagram e ela mandou-me uma mensagem que eu até vou ler aqui, tá? Então, bora lá. Eu vou ler exatamente a mensagem que eu recebi, tá? Ela é do Brasil e ela me diz: Oi, Edulane, tudo bem? Deixa eu te contar como cheguei até você. Na próxima semana, vou realizar um ensaio fotográfico para finalmente humanizar o meu perfil aqui, porque já passou da hora de mostrar quem está por detrás da empresa e dos resultados que eu venho conquistando com os meus clientes. Pelas poucas fotos minhas que eu postei, percebi como mostrar quem eu sou, fazendo o que eu faço, gera muito mais conexão do que fotos de bancos de imagem. Ontem, enquanto buscava referências de poses e looks no Pinterest, encontrei seu perfil e fiquei muito feliz. Até então, todas as inspirações que apareciam eram de mulheres não pretas, com looks que não conversavam com a minha essência, meu estilo ou com as peças que eu tenho hoje. E aí veio você, com autenticidade, força e identidade. Muito obrigada por produzir conteúdos que nos representam, nos inspiram e nos ensinam tanto, com verdade e presença. Foi uma alegria te encontrar e desde já te sigo com admiração. Eu quando vi essa mensagem, eu pensei, putz, responsa. Mas também me senti feliz, porque o que eu quero passar, de facto, ela conseguiu captar isso numa rede em que eu não crio stories, numa rede em que ela não vê um vídeo meu, ela captou tudo isso através das fotos. Entendem? E aí, ela, obviamente, começou a escalar dentro do nosso ecossistema. E é engraçado porque muitas vezes nós estamos tão desacreditadas de nós, das pessoas, do mundo, que nós não entendemos o poder por detrás da nossa ação. Que nós não entendemos o quão gigante pode ser para outras pessoas um pequeno ato de coragem nosso. Porque vamos combinar. O que eu faço aqui na internet e em todos os meus canais de comunicação, de alguma forma e em algum nível, eu preciso de uma boa dose de coragem. Porque eu não sou nenhuma
popstar. Eu não sou nenhuma celebridade. Eu não sou a pessoa mais bela do planeta. Então, é preciso sim, e muito, nós conseguirmos desenvolver um certo nível de coragem, de ousadia para tirar os nossos projetos e os nossos sonhos do papel. Essa mensagem me fez entender a importância de eu realmente não confiar só na minha motivação, primeiro ponto, e de eu colocar e continuar a fazer o meu trabalho. Por isso é que eu vos digo que é muito importante cá desse lado, ok? Nós recebermos feedback, nós recebemos um comentário vosso, nós conseguimos continuar a conversa em outros lugares. Nem que seja nos comentários da plataforma onde vocês estão a ouvir. Porque tudo isso também nos dá ânimo desse lado. Não pensa que tu és a única pessoa que tens falta de motivação. E não é uma questão de preguiça, não é uma questão de procrastinação, porque eu não tenho preguiça nenhuma de fazer o que eu faço. Hoje eu não acordei num bom dia, mas eu tinha um compromisso. E eu vim aqui e estou aqui plena a entregar o meu melhor. Não significa que eu levantei com o pico da motivação lá em cima. Uhul! Não. Mas eu sei que existe um motivo muito forte por detrás desta ação que eu tive. De vir até aqui sentar e gravar. Então, mensagens como essa mostram-me o quão aquilo que nós estamos a fazer, o trabalho que é, todo o esforço, faz sentido, vale a pena. Mas eu também sei que essa não é verdade para todas as mulheres. Eu também sei que muitas vezes, muitas de vocês, e provavelmente tu que estás a ouvir nesse momento, tu quando acordas, tu pensas, para quê? Para quê que eu vou me expor? Para quê que eu tenho que ir lá e fazer isso? Se assim, parece que ninguém está a valorizar o meu trabalho. Parece que aquilo que eu faço não importa. Parece que eu dou tudo de mim e não tenho nada, não recebo nada em troca. Isso tudo causa sim essa tua falta de motivação. Não pensa que a tua falta de motivação é só preguiça ou só procrastinação. Pode ser uma forma de autoproteção. Pode ser uma forma de tu te protegeres de sentir que estás a ser rejeitada pelas pessoas. De sentir que estás a falar e ninguém está a te ouvir. De sentir que tu não estás a conseguir colher os frutos do teu trabalho suado. De sentir que tu não estás a ser valorizada. De sentir que tu estás simplesmente a passar vergonha. Eu entendo. Não é fácil. E uma das coisas que acontece muito e que faz com que a gente perca muito a motivação é quando existe uma discrepância muito grande entre aquilo que são as nossas ações, ou melhor, aquilo que nós falamos, que nós verbalizamos e aquilo que efetivamente nós fazemos, as nossas ações. Quando existe um gap, uma lacuna muito grande entre aquilo que eu desejo fazer, quem eu desejo ser e aquilo que eu de facto faço e quem eu realmente vejo que eu sou naquele momento, ou quando eu olho para a minha realidade e eu penso eu gostaria de ter essa realidade e a minha realidade é essa. Putz, falta motivação. Falta motivação. Porque, querendo ou não, quando eu estou em busca da realização de um sonho, quando eu estou em busca de alcançar o topo que eu ambiciono para a minha vida, eu estou a fazer isso na fé. E a fé é o que? É a certeza daquilo que eu não vejo, que eu não consigo apalpar, que eu não consigo materialmente visualizar. Eu até posso saber onde eu quero chegar, ok? Eu até posso saber onde eu quero chegar. Mas há dias que, nossa senhora, essa fé dá assim uma estremecida. Por quê? Porque aquilo que eu faço e aquilo que eu digo e aquilo que eu faço tem um gap muito grande entre essas coisas. E isso faz-me
Isso tanto em relação a mim quanto em relação aos outros. Porque em relação a mim eu penso, nossa, quem é que eu estou a querer enganar? Quem é que eu estou a querer enganar? Eu digo que essas são as minhas virtudes. É isso que eu desejo. Mas na prática eu faço algo completamente diferente. Isso me desanima. Comigo mesma. É uma frustração interna que eu tenho comigo mesma. Por quê? Porque eu disse que eu ia levantar às 6 da manhã e que eu ia tentar fazer o meu cardio, ou que eu ia tentar sentar a estudar por 30 minutos, sentar a fazer a minha leitura por 30 minutos, porque eu sei que aquilo que eu vou ganhar ali vai impulsionar os meus resultados e eu não fiz. Tu achas mesmo que isso não faz com que tu fiques completamente desacreditada em ti? Pô, tu disseste que tu ias fazer e tu não fizeste. Na tua mente, não és capaz. E tu vais desanimar, que tu vais pensar, fogo, mais uma vez eu não consegui. Mais um dia que eu não fiz. Isso desanima qualquer ser humano. E depois também esse desânimo pode ser em relação a outras pessoas. Não é porque aquilo que a pessoa te diz e aquilo que ela faz não conecta. E tu vês isso. Gente, isso aplica-se muito em tudo, em tudo. Nas escolas, nas religiões. E eu, assim, posso falar sobre isso, assim, até amanhã. A gente pode ficar aqui a falar sobre isso. No local de trabalho, no teu relacionamento. Amiga, a falta de motivação, ela pode estar em qualquer uma das áreas da tua vida, se aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos não estão alinhados. Se existe uma discrepância muito grande entre esses dois polos, eu vou desanimar. Eu vou ficar desacreditada. Eu vou querer, nem sequer me envolver. Eu faço de conta que tô nem aí. Inclusive nos relacionamentos, no outro dia eu ouvi uma frase que ele dizia basicamente algo como: quando uma mulher, ela se importa, quando tu chegas em casa e ela ainda pergunta onde é que tu estiveste, com quem é que tu estavas, ela ainda insiste, e depois, se não houver uma boa comunicação, ainda há uma discussão, é porque ela ainda se importa, porque ela ainda pergunta. No momento em que tu começares a chegar e ela já não quer saber, ela já não está nem aí, ela já não se importa de todo, pode ter certeza que o motivo que ela tinha inicialmente para fazer as perguntas, para insistir, para ainda querer saber, acabou. E se esse motivo desapareceu, sim, o relacionamento já está assim, mais perto do fim do que tudo. Só falta ela arrumar as coisas e dizer ponto final do parágrafo. E, gente, isso é uma coisa que é muito verdade. Por quê? Porque a pessoa te disse uma coisa no início do relacionamento. Só que no início do relacionamento tudo é muito belo. Tudo é muito maravilhoso. Eu não conheço os teus defeitos, não conheces os meus. Sim, nossa, nós estamos nas nuvens. Quando começa a entrar a parte da convivência, quando começa a entrar a parte de realmente a gente perceber os defeitos um do outro, é aí, é nesse momento que a gente sabe se é para valer ou se não é. Porque é aí onde o respeito precisa prevalecer, a admiração precisa prevalecer. Por isso, minha amiga, se tu nesse momento estás muito com uma falta de motivação enorme dentro do teu relacionamento, que tu estás super desacreditada, que tu, assim, já estás naquela pilha, acredita que um dos pontos para isso é que aquela expectativa que tu criaste, com base naquelas palavras fofas, bonitas e maravilhosas, e as ações que estão-se a mostrar, tá uma coisa muito longe da outra. Está uma coisa muito longe da outra. Isso em relação ao trabalho. Por que muitas pessoas ficam desmotivadas no seu local de trabalho? Porque aquilo que o líder, o patrão, o chefe, o dono, whatever, diz e aquilo que faz na prática são completamente distintas. Gente, o que existe de empresas com uma lista
de valores na parede, que na prática esses são os valores desejados, mas na prática esses não são os valores vividos, é enorme. E óbvio que enquanto funcionário daquela empresa, aquela pessoa vai olhar para aquela lista e vai pensar, tá, ótimo, maravilhoso. Quem nunca? Quem nunca? Olhou para uma empresa e viu lá que a empresa valoriza X, Y, Z, mas na prática, cadê os valores a serem praticados, a serem vividos? Na prática. E isso, obviamente, faz com que as pessoas fiquem muito desacreditadas. Nós, dentro do CDS, eu considero isso um ponto tão importante que, para além delas definirem os valores e os princípios que são inegociáveis para elas e que guiam toda a vida delas, nós temos uma aula de como viver esses valores e princípios na prática. Por quê? Porque não adianta eu definir que esses são os meus valores, mas, na hora H, tá, como é que eu externalizo esses valores? Como é que eu, de facto, tendo essa palavra como uma virtude para mim, eu trago ela nas minhas ações? Eu vivo ela de facto. Porque enquanto eu continuar a ter virtudes que são desejadas, diferentes das que são praticadas, eu não vou conseguir ter motivação para agir. Enquanto os outros continuarem a ter virtudes desejadas e não praticadas, eu não vou conseguir confiar naquela pessoa. Eu não vou ter motivação para continuar a confiar naquela pessoa, naquela empresa, o que for. Eu vivi muito isso em relação à religião. Caso vocês não saibam, eu fui batizada 3 vezes na minha vida, em 3 religiões diferentes. E chegou ao ponto que eu percebi, não. Eu não acredito e eu não confio mais em nenhuma religião. Por quê? Perdi completamente a motivação. Por quê? Porque as virtudes que eram desejadas e que se vendiam era uma, na prática eram outra. E esse processo, não é? Eu ainda era uma criança. Fiz isso tudo antes de sequer ter os meus 15, 16 anos. Porque eu não sei, honestamente, se existe algum tipo de personalidade, digamos assim, no qual eu possa me encaixar nesse sentido, mas eu sou o tipo de pessoa que eu busquei durante muito tempo, e até hoje eu busco muito, o sentido das coisas. E naquela fase da minha adolescência, tudo que eu estava em busca é de um sentido para a nossa existência. Gente, eu sou muito filósofa nesse sentido, sabem? De realmente me questionar o que é que eu estou cá a fazer. Porque, gente, vamos combinar. Não existe um ser superior e magnífico que olha para nós como se fossem marionetes e decidem mandar-nos para cá para ficar ali em cima, tipo, conosco, tipo, tipo, não tem mais nada para fazer? Então, assim, algum motivo e algum objetivo eu tenho que ter para estar cá. Certo? Então, qual é esse objetivo? Qual é esse motivo? Eu me questionava muito isso na altura. E óbvio, não é? Tendo esse princípio que esse ser todo-poderoso e magnífico que construiu o céu e a terra e tudo que está nele é Deus. Tu falas de Deus? Deixa lá. E eu ia. Falava não sei o quê, que Deus isso, que Jesus aquilo e tal, e pá, e coisa. Mas depois na prática eu olhava e eu pensava, nossa, esse Deus faria isso? Esse Deus teria esse comportamento? Então para que tu estás a ter? Então se as virtudes que tu desejas são essas, as que tu praticas são essas, não tá a bater, tu aqui a fazer o quê? Se for pela minha intimidade com Deus, então a gente cria ela fora daqui. Para que eu vou estar aqui dentro? A ter que conviver com esse comportamento. E óbvio, hoje eu entendo que seres humanos têm esses comportamentos e seres humanos não são confiáveis e eu não confio de todo. Não confio. Ponto final, parágrafo.
Mas eu confio e acredito naquele que teve comportamentos que ele pregava e vivia. Então, a minha pergunta para ti nesse momento é: será que tu estás a pregar e a viver aquilo que tu pregas? Porque se tu não vives aquilo que tu pregas, é normal que tu não tenhas ânimo para fazer as coisas. Porque afinal de contas, eu prego uma coisa, mas eu faço outra. Eu falo uma coisa, mas meus comportamentos demonstram uma coisa completamente diferente. Isso não é uma questão de preguiça, de procrastinação, por isso é que eu não consigo fazer X, Y, Z. Não, minha amiga. Não, essa falta de motivação é simplesmente porque tu estás a querer proteger de não ser ridicularizada pelas pessoas, não ser enganada pelas pessoas, não passar por essa humilhação, não ter que estar a conviver com pessoas que tipo estão a falar uma coisa e estão a falar outra. É sim uma forma de te protegeres. Eu não quero passar por essa fucking situação. Então, como eu não quero passar por isso, olha, eu fico aqui. Ganho mais. Eu não faço nada. Eu não tenho motivo para fazer alguma coisa. Isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais, trazendo uma outra área também da nossa sociedade, que isso nota-se muito, essa falta de motivação, é justamente na questão política. Nossa, saltei da religião para a política. Tudo a ver. Se bem que não tem assim nada, não é assim tão diferente, né? Mas, quando nós vemos uma taxa de abstinência, não é? Da ida, acho que é abstinência que se diz, não é? Paizinho. Corrige aí. Mas pronto, as pessoas tipo, não quererem sequer sair de casa para se dirigir ao local de votos e votar. Muitas vezes, aliás, eu fui a pessoa que durante muitos anos, e eu não me envergonho nada de dizer isso, porque hoje eu entendo, hoje é uma prática que eu faço, hoje eu entendo que eu não tinha o melhor comportamento, mas assim, eu fui a pessoa que durante muitos anos, mas assim, muitos anos, desde o momento que eu tive idade suficiente para começar a ser uma eleitora ativa, eu optei por não fazer. Se me perguntarem porquê, não tinha motivação para isso. Eu não via motivo de fazer isso. Afinal de contas, todos eles chegam lá, disparatam tipo as mesmas coisas, todo mundo quer mudar, e quando chega, na verdade, na prática, ninguém muda nada, tipo, a conversa vai por água abaixo. Ainda por cima, vindo da sociedade de onde eu vim, onde a corrupção é o que é, e ninguém faz nada, todo mundo quer voto, mas executar que é bom e mudar as coisas não acontece. Eu não tinha motivação nenhuma. Mas assim, zero. Porque eu não acreditava nos políticos. E hoje em dia, quando nós vemos a quantidade de pessoas que não vão votar, é justamente por causa disso. Elas veem que aquilo que os políticos estão a fazer são campanhas para adquirir o voto. Na prática, elas sentem que a vida delas está a ficar cada vez pior. Que não importa quem suba naquele poder, só quer o poder e mais nada. Qual é a motivação que essa pessoa tem para sair de casa e ir lá votar? Nenhuma. Então, tu podes sim ter falta de motivação em diferentes áreas da tua vida, por diferentes motivos, digamos assim, mas a base pode ser exatamente a mesma. Tu estás desacreditada. Tu já não confias, tu não tens mais fé. Porque uma coisa é aquilo que a pessoa está a prometer que ela vai fazer. Quer seja no relacionamento, na religião, na política, eu comigo mesma, nas escolas. Uma coisa é aquilo que a pessoa está a prometer-me que ela vai fazer. Outra coisa é aquilo que eu vejo na prática que ela está a fazer. O que ela diz é uma coisa, o que ela faz é outra coisa. Gap. Uma discrepância de um para o outro. Então, a verdade aqui é que as pessoas, elas só se sentem motivadas quando existe ainda algum resquilço, um resto de esperança. Se elas não tiverem essa esperança de que essa ação, de que esse comportamento, de que isso vai realmente mudar alguma coisa na vida delas, elas não fazem. Nós, enquanto seres humanos, somos assim. Nós somos assim. Então, tu provavelmente, nesse momento, não importa qual é a área da tua vida que tu dizes, nossa, Edu, falta de motivação.
tenho, assim, muita falta de motivação, tá? Falta de motivação para quê? Para que eu tenho falta de motivação? Para buscar um novo relacionamento, para buscar um novo emprego, para criar um novo negócio, para produzir um conteúdo. Por quê? Porque todos os outros que eu produzi não deu resultado. Todos os outros empregos, tipo, que eu troquei achando que iria ser diferente, não foram. Todos os relacionamentos em que eu entrei foram assim, furada. Óbvio, há muitos outros pontos que eu gosto de pensar e analisar, e nós já falamos, assim, nós temos 100 e tal episódios aqui onde nós falamos de muitos assuntos. Então, muitos assuntos a gente já aborda outras camadas, como resolver outros problemas. Hoje aqui o meu foco é essa tua falta de motivação, que ela pode estar a vir de uma forma de tu te protegeres para não passares por determinadas situações, ou que tu já passaste, ou que tu não queres passar de todo, e com isso não consegues agir. Não consegues fazer aquilo que é suposto. Não é? Imaginemos, sei lá, vou dar um exemplo. O que tu desejas na tua vida é ser uma pessoa honesta, uma pessoa disciplinada. Mas na prática, tu és aquela pessoa que diz, vou deixar isso para depois. Ou deixa isso, a gente faz daqui a pouco. Vou deixar rolar isso. Tipo, a gente já vê. Que raio de pessoa disciplinada é que deixa coisas para depois? Que raio de pessoa que é honesta que vai tentar sempre, tipo, não, eu depois conto isso, eu depois falo sobre isso. Não, só hoje. É óbvio que uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tu começas a entender que zero. Eu gostaria muito de ser essa pessoa, mas eu não sou. E desde o momento que eu digo, eu não sou essa pessoa, desde que eu coloco o ser na causa, eu estou a colocar em causa a minha identidade. É como se eu tivesse a dizer que o problema está em mim. E se o problema está em mim, eu não consigo resolver. Se eu sou o problema, então eu não tenho chance de mudar. Eu não tenho hipótese nenhuma de mudar. E quando eu me vejo como uma pessoa incapaz de mudar, acabou. Quando eu tenho essa visão errada de mim mesma, acabou. Eu nem sequer vou tentar. Eu nem sequer quero me envolver, sabe? É como se para mim fosse indiferente. E se para mim é indiferente, se para mim tanto faz como me fez, qual é a motivação que eu tenho para fazer? Eu não tenho. Entendes como é que é algo que as pessoas podem dizer, não, só não estou motivada para fazer isso. Por que tu não estás motivada para fazer isso? O que te leva a dizer e a pensar que tu não estás motivada para fazer isso? Então, assim, muitas vezes, aquilo que tu estás a encobrir, de certa forma, é o que está a paralisar por completo. Muitas vezes tu estás a tentar proteger de algo que vai mais te prejudicar do que ajudar. Nós, seres humanos, parece que nós temos uma capacidade nata de ser o nosso próprio obstáculo. De ficar à frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que nós queremos alcançar. E com isso, acabamos por viver uma vida medíocre, uma vida que não faz sentido para nós, uma vida com a qual nós não identificamos, porque eu estou a tornar-me o meu próprio empecilho nessa mudança. E quando alguma coisa atua na base dessa minha pirâmide, não é? Olhando agora para a pirâmide do indivíduo, essa tríade do ser, fazer e o ter. Quando eu digo eu não sou capaz de fazer, quando eu digo que eu sou uma péssima profissional, eu estou a dizer que o problema está em mim. Quando eu digo, eu fiz isso errado, olha, eu cometi esse erro, eu falhei nessa situação, eu não estou a dizer que o problema sou eu estou a dizer que eu cometi um erro, eu estou a dizer que eu fiz alguma coisa mal, eu estou a dizer que eu tive culpa por aquela situação.
E se eu tive culpa por aquela situação, eu assumo a responsabilidade e eu resolvo. Percebes a diferença? Percebes a diferença de eu me identificar como sendo o problema ou eu me identificar como parte do problema? Uma coisa é eu ter feito algo errado. Uma coisa é eu achar que eu sou errada. Muda tudo. Muda rigorosamente tudo. Ou tu dizeres, nossa, pensares contigo mesmo, não é? Eu quero ser uma pessoa responsável. Quero ser uma pessoa responsável. Mas, quando eu cometo um erro, eu sou a primeira que não assume a culpa. Pô, amiga, como é que tu vais acreditar em ti mesmo se tu tens esse tipo de comportamento? Como é que tu vais ter motivação para fazer alguma coisa se na tua mente já está a dizer, amiga, você já disse isso uma vez e não foi? O que é que vai mudar agora? O que é que vais fazer diferente agora? Então, por isso é que para mim é tão importante que as pessoas entendam que quando eu digo que eu não sei fazer alguma coisa, quando eu coloco em causa o meu ser, eu estou a colocar em causa todo o meu desenvolvimento, o meu crescimento e a minha evolução enquanto ser humano. Isso é muito importante. O que eu quero que tu entendas aqui dessa conversa é que quando tu deixas de te importar, quando tu deixas de te envolver, quando tu não tens mais motivos para acreditar em algo, tu perdes sim a motivação. Tu perdes sim o teu drive, digamos assim, para agir. E tu, quando estás muito mais focada em te preocupar com o que eventualmente o X e o Y, o Z vão dizer, tu perdes a motivação de fazer porque tu não queres ser ridicularizada. Então, tu muitas vezes, quando tu não te importas, quando tu não queres te envolver, tu muitas vezes estás a tentar proteger a ti mesma de passar por esse sentimento horrível, muitas vezes, de parecer que tu estás errada, de parecer que tu não sabes, por essa vergonha, essa sensação muitas vezes de sentir que tu estás perdida, que tu não tens objetivos na vida. E isso tudo faz-te sentir que, estou bem aqui, sabes? Não vou estar a tentar confrontar isso, não vou sequer tentar fazer isso. Então, tudo isso vai alimentar a tua falta de motivação. Porque uma coisa leva a outra. Mas se tu quiseres realmente resolver o problema e mudar a tua realidade, tu vais precisar sim de encarar o problema. Tu vais precisar sim de entender onde é que está o problema e enfrentar esse problema. Tu vais precisar de transformar a forma como tu resolves as coisas, porque isso tem muito a ver com o quão realmente tu estás disposta a passar por esse processo de crescimento, porque tu vais ter que confrontar as virtudes que tu desejas, as habilidades que tu desejas, os valores que tu desejas e pregas, não é? E bates, dizes, com aquilo que tu de facto fazes. Na prática, eu desejo isso, mas na prática eu não estou a ser isso. Eu preciso confrontar essa realidade. Ou seja, eu vou precisar confrontar, basicamente, a forma como eu vivo, a forma como eu penso, a forma como eu ajo, a forma como eu reajo às coisas. Eu vou ter que pensar toda a minha vida num 360. E é o que eu digo sempre, eu defendo, e é o que me levou a criar o CDS. Gente, se eu quero mudar a minha realidade, eu preciso mudar a minha forma de pensar, de agir e de reagir às coisas. Porque a falta de motivação não é do nada. Qual é o pensamento que tu estás a ter que levou-te até essa falta de motivação? Em que tu já não acreditas? O que te levou até esse desânimo tão grande? Porque, como eu vos digo, nós não levantamos todos os dias com a nossa motivação lá em cima, com aquele pico de motivação. Mas ainda assim, se nós tivermos um motivo para agir, a gente vem e age. A gente vai e faz o que precisa ser feito. Entendes? Tu não esperas todos os dias a motivação bater à porta e dizer, cheguei para fazeres alguma coisa.
Agora eu me lembrei daquele meme que diz: Cheguei Brasil. Não sei se vocês já viram. Mas é um meme basicamente que alguém pergunta ao miúdo: quem descobriu o Brasil? Ou qualquer coisa do gênero. E ele diz: Pedro Álvares Cabral. E depois perguntam: tem nada a ver com essa conversa, mas eu não me lembro. E depois perguntam: e o que é que ele disse quando ele chegou? E o puto: Cheguei Brasil. Nossa, sim, eu amo esse coisa. Pela cara patética, tudo. Mas pronto. O que eu estava a dizer? Já não me lembro. Mas pronto, o que eu quero que vocês entendam de verdade é justamente isso, tá? Quando eu tenho valores desejados e praticados diferentes, eu crio uma discrepância, eu crio um gap. E isso faz com que eu não consiga ter motivação suficiente, não é? E como eu estava a dizer, a motivação não vai chegar, bater a porta e dizer cheguei. Não. A motivação ela vai aparecer conforme tu vais agindo e fazendo as coisas. E muitas vezes tu não estás naquele dia com pico de motivação, mas tu sabes o porquê que tu precisas fazer aquilo. Tu sabes que, tipo, de alguma forma aquilo é importante para aquilo que tu queres construir. E enquanto tu tiveres essa fé e essa visão, tu vais continuar a agir. Agora, acabou isso? Acabou. Ferrou. Acabou. E tu vais precisar de fazer um trabalho interno, um trabalho, um esforço, uma força para arranjares outras motivações, para começares a fazer as pequenas mudanças na tua vida que tu precisas fazer, para começares a desenvolver um novo olhar sobre ti, sobre o mundo, sobre as pessoas. Isso tudo a gente faz dentro do CDS, tá? Já agora. Mas pronto, tu vais precisar de fazer esse trabalho. Que só assim tu vais conseguir começar a entender que, eu não estou motivada, mas eu preciso fazer isso, então bora lá, bora fazer. Porque de verdade, eu nem todos os dias estou com aquele pico de motivação que vocês muitas vezes acham que eu tenho. É pura consistência da ação. Eu digo às pessoas, tá? Não é sobre a perfeição. E eu, de verdade, eu não busco a perfeição. E vocês já devem ter percebido isso sobre mim de diversas formas. Eu não busco a perfeição. Mas, para mim, é sobre a consistência da ação. Eu preciso ser consistente com as minhas ações. Porque eu sei que é essa consistência da ação que vai me levar onde eu quero chegar. Não é a perfeição. Porque a perfeição, ela vai me paralisar. Ela vai me paralisar completamente. Inclusive, a perfeição é um dos motivos pelo qual muitas pessoas perdem a motivação de fazer as coisas. Porque, nossa, eu não tenho o cenário perfeito, eu não tenho as condições perfeitas, a minha realidade não é perfeita. Então, assim, qual é o motivo que eu tenho para fazer? Só que há uma máxima aqui que muitas pessoas se esquecem. Eu não tenho primeiro as melhores condições para aí depois eu agir. Eu ajo para ter melhores condições. Eu faço porque a partir daquela minha ação eu vou conseguir melhorar as condições que eu tenho hoje. Eu não espero primeiro eu melhorar, porque se eu não estou a fazer o que eu preciso para eu melhorar, como é que eu vou melhorar? E como é que eu vou estar à espera então de primeiro melhorar para fazer? Não, é o contrário, o processo é inverso. Eu sinto muito te informar. Se estás à espera nesse momento, não, quando eu tiver melhores condições, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu faço. Daqui a 5 anos a gente conversa, porque você vai estar exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Porque o teu pensamento precisa ser o contrário. Eu preciso agir, eu preciso fazer, porque a partir disso eu vou melhorar. A partir disso eu vou conseguir ter melhores condições. Se esse não for o teu pensamento, está complicado. Está muito complicado. É possível mudar o pensamento? Óbvio que é possível mudar o pensamento. É óbvio que é possível mudar o pensamento. Caso contrário, eu não faria o que eu faço, não é? Primeiro porque eu estaria lá, cheia de medo, cheia de vergonha, cheia de bloqueios. Lá atrás, no passado. Eu estaria lá até agora. E segundo porque tudo que eu faço, tudo que eu ensino, tudo que eu falo é justamente para fazer essa mudança. Na vossa forma de se verem, na sua forma de pensarem, na forma de verem o mundo. Porque mudando essa mentalidade, esse mindset, essa programação que está ali, vais perceber que os teus resultados vão ser bem diferentes. A falta de motivação, ela muitas vezes é simplesmente um sinal de que existem pontos e situações na tua vida que tu precisas de resolver, que tu precisas de encarar, que tu precisas de melhorar. Quais são essas situações?
Quais são esses pontos na tua vida hoje que precisam desses ajustes, que precisam de ser olhados, que precisam de ser enfrentados? Quais são esses pontos? Bem, eu espero que essa conversa de hoje, eu não quis trazer nenhum episódio denso, enfim, eu quis mesmo mais trazer essa reflexão. Trazer essa chamada mesmo para esse wake up. Tipo, amiga, acorda. Acorda para a vida. Então, eu espero que esse episódio tenha feito sentido para ti. E se alguma coisa te incomodou, te desafiou, se alguma coisa que eu falei aqui tu não concordas, estou aberta à conversa. Estou aberta à conversa. Eu não sei de tudo nessa vida. Aliás, eu estou tipo Sócrates, acho que foi Sócrates, né, que tem essa frase que diz: só sei que nada sei. Isso é uma lema de vida. Só sei que nada sei. E por eu saber que nada sei, eu vou em busca de leituras, de estudo, de assistir documentários. Sim, pessoas que sabem de alguma coisa, que criaram alguma coisa, que estão a tentar ensinar alguma coisa. E eu chego aqui, eu sento e eu passo tudo que eu aprendi para vocês. Se servir, usa, faz um bom proveito e muda a tua realidade. Se não servir, descarta e segue com a tua vida do mesmo jeito que está. Tranquilo. Tranquilo, assim, mas tranquilo. Eu faço a minha parte. Tu fazes a tua parte daquele lado. Então já sabes, se tu gostaste desse episódio, se ele foi útil, envia esse episódio para aquela amiga que precisa de ouvir essa conversa. Envia para ela. Se partilhares nas tuas redes sociais, marca @EdlaneCardoso ou @SonharSemLimite-podcast. E claro, se quiseres fazer parte do CDS, as informações estão todas aqui na descrição. Provavelmente, se tu estiveres no YouTube, não tem as informações todas, o link e tudo na descrição, mas no Spotify tem lá tudinho, que a gente deixa tudo, tá? E qualquer coisa também deixa um comentário, que se for algo que nós pudermos ajudar, obviamente, a resolver, ou alguma situação que vocês queiram, ou o que for, tá? Deixa aqui, bora continuar essa conversa, bora continuar a crescer juntas, porque, de verdade, eu não acho que eu sou mais inteligente e que eu sei mais do que ninguém. De todo. Nunca fui essa pessoa. Embora eu saiba que sim, eu tenha muito mais facilidade muitas vezes de aprender alguma coisa que uma outra pessoa, mas isso não faz de mim mais inteligente, porque eu sei que com a mesma pessoa que eu tenho a capacidade de ensinar sobre alguma coisa que eu aprendi, eu tenho a capacidade de aprender outras coisas. Então, assim, nós todos em algum nível somos ignorantes em alguma coisa, e se nós aceitarmos isso e não acharmos que nós somos todos o bam 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 da cena, que nós somos nós vamos ter uma vida muito melhor. Vamos tratar os outros com muito mais humildade, com muito mais dignidade. E para mim isso é ser humano. Tá? Então assim, Estrela, eu fico por aqui. Espero de verdade que esse episódio tenha sido útil, que ele tenha feito sentido, ok? Já sabes que a gente pode continuar a conversa, mas eu vou te deixar por aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio, ou por outros canais onde durante a semana a gente pode conversar. Tchau!